Olá, investidores! Como vocês estão? Hoje o assunto é Banco Inter e Nubank. O Banco Inter entregou mais um trimestre bastante positivo, com crescimento no lucro, na receita, na rentabilidade e também no número de clientes. Antes de continuar olhando o resultado, vale lembrar que o Inter está na metade do caminho para bater a meta 60-30-30 até 2027. Ou seja, alcançar 60 milhões de clientes, 30% de ROI e 30% de índice de eficiência. E olhando o desempenho recente, parece que eles estão no rumo certo. Uma curiosidade é que o setor bancário brasileiro era concentrado e com elevado custo. Isso em 2015. Quem comandava, administrava o país eram os 5 maiores bancos, que correspondia a 82% da participação do mercado. Então, antes era Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil. Hoje, o cenário mudou. Inter, Nubank, C6, vários outros bancos digitais ganhando espaço. E essa mudança no cenário bancário brasileiro, observamos nos resultados das empresas. O lucro do trimestre foi de 287 milhões, uma alta de 4% em relação com o trimestre anterior. E na base anual, pegando o primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, a alta foi de 57%. O ROI subiu para 12,9%, uma alta de 3,7 pontos percentuais em um ano, e 0,4 na comparação com o trimestre anterior. E olhando aqui a parte de receita diversificada e impulsionada pela nossa plataforma. Então a receita bruta total foi de 3,2 bilhões de reais e a receita líquida de 1,8 bilhões. E o crescimento, olhando na base anual, na receita bruta 38% e na receita líquida 31% de crescimento. Em relação à base de clientes, o Inter adicionou 1 milhão de novos clientes ativos só no trimestre, totalizando 4,2 milhões nos últimos 12 meses. E olha só que legal, a taxa de ativação subiu para 57,2%. E, para o segundo trimestre, o banco vai lançar uma nova campanha chamada Inter para isso, com foco em fortalecer a marca e impulsionar produtos de crédito, como Pix e o novo consignado privado. Olhando agora a parte de novas safras, impulsionando altos níveis de ARPAC, que significa receita média por cliente ativo. Ficou R$ 31 no trimestre, impactado por sazonalidade e pela nova regra do Conselho Monetário Nacional sobre o reconhecimento de receita. Acredito que boa parte dos investidores estão cientes desse fato, e todos os bancos foram afetados. A expectativa do banco é que esse número volte a crescer já no segundo trimestre, à medida que o crédito avance e o efeito das regras se dilua. Outro ponto importante é a carteira de crédito bruta, que cresceu 33% em 12 meses, muito acima da média do mercado. Ótimo crescimento em um ano, e os destaques são para o FGTS, patrimônio imobiliário e também crédito imobiliário. Ambos cresceram bastante. Observamos melhora na qualidade da carteira do banco. O índice aqui de 90 dias de inadimplência teve uma queda. E quando comparamos no ano, foi uma boa queda, né? O índice de eficiência do banco ficou em 48,8, indicando maior alavancagem operacional. E a parte de despesas, ok, razoáveis, estáveis. Chegou a ter um crescimento quando se compara em 12 meses, mas, olhando o resultado, foi bom para o banco. Aumentou as receitas, o lucro, né? E alguns gastos foi com publicidade e propaganda, processamento de dados e uma parte com pessoal, totalizando em um ano um aumento de 32%. E agora chegamos no índice de Basileia, que mede a solidez do banco. Ficou em 14,7%, uma leve queda frente aos 15,2% do trimestre anterior, mas ainda dentro de um patamar confortável. Bom, para mim foi um bom resultado, sólido, que mostra consistência no crescimento e boa execução estratégica. Olhando para 2027, acredito que o banco tem grande potencial de cumprir
as suas metas. Pessoal, agora vamos dar uma olhada nos resultados do Nubank no primeiro trimestre de 2025. O banco apresentou um resultado médio. Tem pontos positivos e pontos negativos. Olhando para o lucro líquido, foi abaixo do consenso do mercado, que esperava um lucro líquido de 630 milhões de dólares e foi de 557 milhões. Mas quando olhamos esse resultado comparado em um ano, foi um ótimo crescimento, né? Saindo do primeiro trimestre de 2024 com 378 milhões de dólares para acima de 500 milhões. E quando você olha o lucro ajustado, chegou 606 milhões de dólares, também acima dos 442 milhões no primeiro trimestre de 2024. Falando do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, o banco entregou 27%, uma queda em relação ao trimestre anterior, que foi de 29%, mas quando olhamos em um ano, em 12 meses, comparado com o primeiro trimestre de 2024, que foi 23%, foi acima, então 4 pontos acima do ano anterior. Já na base de clientes, o crescimento foi impressionante. O Nubank fechou o trimestre com quase 119 milhões de clientes, um acréscimo líquido de 19 milhões em um ano. O Nubank é o segundo maior banco em número de clientes, ficando atrás somente da Caixa. Acredito que muitas pessoas, investidores, têm conta no Nubank. E você cria e às vezes acaba não usando. Então você vira um cliente inativo, que não usa o aplicativo, certo? Só que quando você olha a base de clientes ativos do Nubank, quase 100 milhões. É um número bastante alto. Quando você compara com outros bancos, às vezes chega a ser metade de clientes ativos. E olhando essa base do Nubank, é bastante positiva. Sendo uma taxa de atividade 83%. E só no Brasil o número de clientes é 104 milhões. 85% em taxa de atividade, ou seja, clientes ativos, e a porcentagem da população adulta, praticamente 59% da população brasileira usando o app do Nubank. E quando olhamos a receita total, bateu um novo recorde, 3,2 bilhões, com crescimento de 40% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Agora, receita média por cliente ativo ficou em 11 dólares e 20 centavos, né? Essa é a média. Esse número ainda está bem abaixo dos bancos tradicionais, que tem esse indicador acima de 40 dólares. Mas o Nubank acredita que esse valor deve subir conforme lançam novos produtos e ampliam sua atuação em diferentes segmentos. Outro dado interessante é o custo para servir cada cliente ativo, que foi de apenas 70 centavos de dólar. Esse valor caiu mais de 80% nos últimos anos e mostra o efeito de automação e escala que o banco vem conquistando cada vez mais. Olhando a receita financeira líquida, também conhecida como NI, foi de 1,8 bilhão de dólares, um crescimento de 34% no ano. Já a margem financeira líquida, NIM, caiu 20 pontos base no trimestre, ficando em 17,5%. Olhando a inadimplência de 15 a 90 dias, subiu 60 pontos base, chegando a 4,7%, ainda dentro do esperado. Já a inadimplência acima de 90 dias teve uma queda de 50 pontos base para 6,5%. Essa queda é um reflexo das melhorias quando se compara nos trimestres anteriores, já que esse indicador costuma reagir com 1 a 3 trimestres de atraso. Agora chegamos em despesas com provisão para perdas de crédito. Nesse caso, aumentou, chegando em 973 milhões, acompanhando a expansão da carteira de crédito. Por isso, o NIM, ajustada ao risco, caiu para 8,2%, pressionada por efeitos sazonais e pelos investimentos em expansão no México e na Colômbia. Bom, chegamos no índice de eficiência, que mede o quanto o banco consegue gerar receita com o mínimo de custo. Observamos aqui uma queda durante os anos e agora, no primeiro trimestre de 2025, 24,7%. Muito positivo. Quanto menor for esse indicador, mostra que a empresa consegue gerar uma alta receita com
um custo muito baixo. Bom, e para investir no Nubank e no Inter, tem duas opções. Comprar o BDR roxo 34, que é o Nubank, na corretora brasileira. E o Inter seria INBR 32. Esses são os códigos para você comprar ambas as empresas. Agora, se você já tem conhecimento e investe no exterior, por exemplo, a Avenue, até dentro do aplicativo do Inter, tem como você fazer investimentos para fora, né, em dólares. Então a opção muda. No Inter seria essa opção, INTR. Você vai comprar na Nasdaq. E atualmente está quase 7 dólares. E o do Nubank, quase 12 dólares, né? Então tem várias opções aí para os investidores. Mas olhando em termos de valuation, o Nubank e o Inter não são bancos com foco em dividendos, e sim crescimento. Eu não invisto em nenhum dos dois, mas estou sempre acompanhando os resultados e eu enxergo melhorias em ambos os bancos. E olhando o momento atual, essa análise de hoje, tudo bem que pode mudar daqui a um ano, 2 anos, ou até mesmo no próximo trimestre, as ações hoje abaixo de R$ 11 seria oportunidades de entrada. Não é uma recomendação, até porque eu não invisto no Nubank, mas olhando esse preço, pode fazer sentido para quem acredita no longo prazo e ainda mais no crescimento do banco. Olhando agora o Inter, as ações abaixo de R$ 40 já dá para ficar de olho, dá para estudar, pensar em colocar um pezinho, tá? Lembrando, não é uma recomendação, até porque eu não invisto em nenhum desses dois bancos. O meu foco atual é dividendos, então eu busco empresas já consolidadas, tá? Mas se você tem interesse e acredita no potencial do Inter, faz sentido algum tipo de investimento aqui. E quando olhamos as maiores empresas do Brasil em dólares, como o foco desse vídeo é banco, olha só, o Itaú com 66 bilhões de valor de mercado e o Nubank logo em seguida com 57 bilhões. Já o Inter está um pouquinho lá embaixo, né? O Inter aqui, ó, com quase 3 bilhões de valor de mercado. E aí, será que tem potencial de crescimento? Vamos aguardar o futuro. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí abaixo. Quais desses dois bancos você prefere? Abraços e até mais!